paz, amados. Eu botei o boné para vocês não estranhar a careca, tá bom? Aí eu disse para Gui, vou botar um bonezinho, que daí eles vão ficar menos assustados. A Marli está perguntando o que aconteceu. Fiquei sem cabelo, Marli. Eu fui brigar com o barbeador do Davi e o barbeador me venceu. Aí eu raspei tudo. Uma bênção, né? Espero que vocês todos estejam com muita paz. Aqui diz que agora vai surgir alguns discípulos que não vão mais querer ter cabelo. É que na verdade eu estou fazendo um estágio para monge, né? E então eu comecei pelo cabelo. Tá? Uma bênção, né? Muita paz para vocês todos. Eu confesso que já estava com saudade, né? Uma reunião que eu falto, parece que faz um tempão, e de fato acaba gerando 15 dias que a gente não nos encontramos na casa quando a gente falta uma, né? E eu, como tive que faltar, estava doentinho na semana passada, e às vezes a gente não tem tempo para parar, para descansar, não quer abrir mão das atividades da gente. Aí, de repente, vem uma gripezinha, ou um Covid, e joga a gente lá no quarto da gente, né, Alessandro? E outras coisas, né? E a gente para na marra, e aí acha tempo, e aí descobre que o tempo é a gente que faz, e que não tem como correr das realidades da vida. Então, tive lá uns 3, 4 dias lá, acamado, e a Gui só cuidando de mim. Foi uma benção, né? Mas já estamos aqui dando graças a Deus, e até por isto que passamos, damos graças a Deus, porque tudo contribui para o nosso bem. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam ao Senhor. Amém? Hoje à noite eu quero falar um pouquinho. Nesses dias tenho meditado sobre os últimos acontecimentos na nossa nação, né? Nós estamos aí pertinho de uma eleição, esse segundo turno, e as conversas giram em torno de tantas coisas relacionadas ao governo, ao governo que pode continuar, ao governo que pode terminar e o outro que pode vir, enfim, e mistura-se a isso tudo as conversações relacionadas à religião, né? Não é só política nesse inteirinho aí, nesse tempo, fala-se da política, mas fala-se também da religião, e tudo isso tem me levado a meditar sobre muitas coisas. Há os empresários que têm medo de um lado, há os que têm medo do outro lado, porque não se engane para onde o vento levar. Tem os medrosos e tem os corajosos, tem aqueles que têm receio do que possa acontecer e aqueles que têm esperança que pode vir coisa boa. Então, para qualquer lado que se olha, para qualquer lado que se vá, tem a conversa positiva e a conversa negativa, em termos políticos. E tem também a conversa religiosa, que tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Enfim, nós, como eu aqui já falei anteriormente, a vida no planeta Terra é dual, vai ter sempre os dois lados. Vai ter a escuridão e vai ter a luz, né? Vai ter o bem e o mal, sempre tem dois lados. Em todas as coisas vai ter dois lados, né? Você vai a um médico, tem o médico bom e tem o médico mau. Você vai conversar com um policial, tem o policial bom e tem o policial mau. E assim sucessivamente. Nós seres humanos,
Nós mesmos estamos divididos entre os que praticam o bem e os que praticam o mal, certo? E por todas essas coisas me chamou a atenção observar alguns comentários, algumas reportagens e algumas coisas que estão acontecendo nesses últimos dias. E quando eu estou meditando, me veio o texto do capítulo 5, que nós já falamos aqui várias vezes, o texto do capítulo 5 de Mateus, o versículo de número 26, para me dar base a algum comentário que quero fazer no Salmo de número 50. Então, nessa noite, eu vou tratar do Salmo de número 50, mas conectado com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5 e versículo 20, onde Jesus diz: se a vossa justiça não exceder, não for além da justiça dos escribas e fariseus, de modo nenhum, é interessante essa palavra, de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Olha que coisa interessante. Jesus, ele chama a nossa atenção. E eu, para esse comentário que quero tecer aqui nessa noite, usando de todo esse momento, escolhi ali um tema. E o tema é uma pergunta: você é o que diz ser? Eu não gosto assim de colocar a pergunta nesses termos. Eu gosto sempre: nós somos o que dizemos ser. Mas me obrigo a colocar da forma, na segunda pessoa, por causa do que vai para a internet. Então, ficou lá. Quem chegar lá no videozinho depois vai ter essa indagação para ver o vídeo, certo? Você é o que você diz ser? Por que me veio essa temática? Porque, primeiro, Jesus, ele está tratando de um grupo que é um grupo interessante. Ele fala da justiça dos escribas. Quem eram os escribas? Os escribas eram os escritores da lei, os escritores do Antigo Testamento. Eram os homens responsáveis por fazer cópias da lei de Moisés e do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômios, e depois também dos profetas, tá? Dos livros históricos, enfim, todo o Antigo Testamento. Eles eram responsáveis pelos escritos de Israel. Tudo que nós conhecemos do Antigo Testamento, antes de chegar na forma do papel ou hoje do digital, né, passou pela pena dos escribas. E para ser um escriba era necessário que fosse alguém muito zeloso do que fazia. Há várias histórias a respeito dos escribas que eu não vejo necessidade de eu contar para vocês hoje à noite aqui, porque iria me ocupar muito tempo. Mas quem vai lá pesquisar e buscar a história dos escribas vai encontrar coisas muito assim interessantes, zelo tremendo de alguns deles, né? No cuidado, a somatória das letras, porque o hebraico é escrito de uma forma totalmente diferente, não tem vogais, as letras se somam, cada letra vale também número, entendeu? É daí que vem lá no Apocalipse o 666, porque na verdade quem estava preso lá era um judeu, e aquele judeu precisava falar do governo que estava mal, que estava ruim, um governo terrível, que era o governo dos Césares. E ele não podia, de dentro da prisão, escrever claramente, por isso que ele usa vários símbolos lá, certo? O dragão, a serpente, o leão, a águia, e tudo está tratando do Império Romano.
não da Igreja Católica Apostólica Romana. Está tratando do império. Quando falo aqui romano, não é a igreja, porque também já tem os adventistas que vão para o outro lado e já dizem que é a Igreja Católica. Nada a ver. O João de Pátimos, ele está escrevendo a respeito do império, dos Césares, do imperador, certo? E aí, ele, para não escrever o nome de Nero lá, ele usa a gimatria, que é conhecida dos escribas israelitas. Entendeu? E aí só quem tem entendimento, calcule o número da besta. A besta da fera, entendeu? Calcule o número da fera aí. Porque o seu número é o número de um homem. Olha só, é o número de homem. E é 666. Ele coloca assim, isso é tradução para o português. Tradução do grego para o latim, do latim para o português. Mas ele lá está escrevendo em que língua, hein? Se ele está escrevendo em aramaico, porque já o grego é uma tradução, entendeu? Quem está recebendo as cartas dele são as congregações judaicas da Ásia Menor. E sabe muito bem o que ele está falando, sabe muito bem do que ele está tratando. E sabe o que aquele número, agora não lido como número, mas calculado na gimatria, lida as consoantes, está tratando de César Nero. Ok? Então é tudo diferente do que já ensinaram para nós. E é uma coisa interessante, entendeu? Não tem a ver com os nossos dias, mas tem a ver com aquilo lá. Ora, por que eu estou falando? Isso era um trabalho dos escribas. Fazer a coisa chegar lá, o texto vem somadinho. No hebraico, se tu tirar uma letra, perdeu a numeração. Perdeu a numeração, não fecha a conta. Só para você entender o zelo deles. Então eles usavam duas formas, não só como nós, A, B, C, D, E. Não, no caso o A, B, C, D, E deles, tem somas. E se somado, se tira uma, entende? Caiu a conta, não fechou. Veja como era zeloso eles fazer o trabalho de escrita do hebraico para chegar o Antigo Testamento em nós. Olha que coisa interessante. E Jesus então diz, olha, esses sujeitos aí, os escribas, eles têm uma justiça. Eles trabalham por uma justiça, eles querem ser justos dentro daquilo que eles fazem e que apresentam para os outros. Mas eu digo para vocês, meus discípulos, se a justiça de vocês não for superior a deles, se vocês não tiverem mais zelos do que eles, se vocês não tiverem mais cuidado do que eles, se vocês não forem mais caprichosos do que eles, vocês não entram no reino dos céus. O que significa que muitos deles, apesar de todo aquele zelo, não servia a Deus de verdade. Olha que coisa interessante. E o outro grupo é o grupo dos fariseus. Os fariseus, hoje, quando se chama alguém de fariseu, é pejorativo. Mas, na verdade, a seita dos fariseus era a seita mais rígida dos judeus. Eram pessoas zelosas, pessoas da religião mesmo. Entende? Investiam pesado nos seus rituais, na sua fé, na sua crença, nas suas orações, na dedicação, em seus jejuns, e eram zelosos. Você conhece alguém muito zeloso na religião? Você conhece alguém muito zeloso, mas muito zeloso da sua religião? Multiplica por 10, e aí você chega perto de um fariseu. Olha só. Só que Jesus diz que se é a nossa justiça. E o que Jesus chama de justiça? Porque dentro do Evangelho, justiça para Jesus é o nosso trato, é o nosso proceder para com o outro.
é o nosso repartir, o nosso exercício misericordioso exercido no outro, é a nossa bondade, é a nossa gentileza, é as nossas obras de amor realizada para com o próximo. No contexto do Evangelho, o que ele chama de justiça é isto. E ele diz, então, que se a nossa justiça não exceder o capricho, o zelo, a dedicação dos fariseus, que já estavam numa forma excelente dentro da religião, ele diz, vocês têm que ser melhor do que eles. E por que ele diz que nós temos que ser melhor do que eles? Nós vamos entender isso dentro do Salmo de número 50. O Salmo de número 50 é um salmo composto por Asaf. Asaf, ele era o responsável pelo coral, pelos cantores levitas nos dias de Davi. Davi colocou 3 sujeitos sobre os cantores que cantavam junto ao templo de Jerusalém. E um dos cantores que ele escolheu, e era o chefe de todos os outros, era Asaf. Asaf era o responsável pela música. E no livro dos Salmos nós encontramos 3 salmos de Asaf. O Salmo de número 50, o Salmo de número 73 e o Salmo de número 83. Mas no Salmo de número 50, o Asaf tem uma composição que supera todas as outras. E em sua inspiração, quando ele começa a escrever esse salmo, ele diz assim: o Senhor, o Deus poderoso. Talvez a minha tradução vai destoar um pouquinho dali, mas fique tranquilo, se algumas palavras sair diferente ali, é sinônimo daquilo que está lá, ok? São só as traduções que divergem. Eu tive que abrir 2 Bíblias aqui, então ficou diferente. Olha lá, a tradução que estou usando aqui é NVT, tá? Nova versão internacional, parece, não, acho que é isso. NVT. O Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde o sol se põe. O Asaf está tendo uma inspiração e ele está compondo. Ele está olhando a situação do povo da sua terra, que é uma situação semelhante à situação do nosso povo atualmente. E você vai entender que depois de eu ler esse salmo, o porquê da temática, você é o que você diz ser. Olha só, ele diz, do Monte Sião, onde estava o templo, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Ou seja, daqui de Sião, nós conseguimos enxergar Deus. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ou seja, quando Deus se movimenta, quando Deus passa a agir, a coisa pega. Todos devem tremer diante da santidade de Deus. Deus silencia, Deus se cala, mas quando Ele resolve se pronunciar, quando Ele resolve falar, tudo treme. Por isso nós precisamos temer a Deus. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento de seu povo. Deus vai julgar o seu povo. Mesmo o povo de Deus passa por um juízo. As coisas não passam à toa, elas não acontecem à toa, elas não ficam esquecidas. Deus pode até silenciar por muito tempo, mas chega o dia do acerto de conta, chega o dia do ajuste. Tragam aqui os que me são fiéis, diz Deus,
os que fizeram comigo uma aliança, uma oferta de sacrifícios. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será juiz. Só tragam aqui todos os que são fiéis. É interessante porque ele julga primeiro os seus, e primeiro os que estão fechados com ele. O Paulo, apóstolo, ele diz que o juízo começa pela casa de Deus. Se nós dizemos que servimos a Deus, nós precisamos entender que servimos de verdade. Deus não se agrada daquele que diz que é seu servo e não caminha dentro de um processo de comunhão com Ele. Ora, se eu uso o nome do Senhor e eu digo que sou servo do Senhor, no mínimo se espera de mim um comportamento justo de alguém que teme a Deus. Não dá para dizer eu sirvo a Deus e viver com mentira. Não dá para dizer eu sirvo a Deus e viver brigando. Não dá para dizer eu sirvo a Deus e ficar arrumando confusão com os outros. Não, se eu sirvo a Deus, o mínimo que se espera de mim é um comportamento decente, correto, verdadeiro, fiel. São atitudes de bondade, de misericórdia, de amor, de compaixão. E se fugir desse contexto, então eu sou um mentiroso. E se eu sou um mentiroso, eu não sirvo a Deus. Se eu digo que sou uma coisa que não sou, eu sou um hipócrita. Então eu posso me apresentar na congregação, eu posso me assentar na congregação, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso fazer qualquer atividade religiosa e, no entanto, eu sou um mascarado. Se há hipocrisia em mim, a hipocrisia é isto. É a máscara, é o fingimento, é a atitude teatral, é fazer teatro na casa de Deus. Como que eu faço teatro na casa de Deus? Eu venho, eu rezo, eu poso de santo, mas eu vou para casa e eu sou uma desgraça. Eu vou para casa e eu não sou nada daquilo que eu vim e quis mostrar que eu sou aqui. Entendeu? Então, o Asaf está compondo esse salmo de número 50 e ele está dizendo, olha, Deus já está agindo. Deus já está tomando atitude. Deus que estava em silêncio já está falando. E ele está convocando primeiro os fiéis. Primeiro aqueles que vêm e oferecem sacrifícios. E que ofertam seus dízimos. E que trazem suas ofertas. Todos aqueles que dizem que servem ao Senhor. Deus está chamando. E ele continua. O meu povo, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Porque de repente a gente esquece quem é Deus. De repente a gente vive na rotina religiosa e acaba esquecendo quem é Deus. Para que eu fale nele. Quem é Deus para que eu use o nome dele? Quem é Deus para que eu o exponha na condição de servo? Ou de filho, como queiram. Quem é ele? E ele diz assim, eu não reprovo vocês por causa dos sacrifícios. Não, tudo bem, vocês oferecem sacrifício, eu até recebo. Eu não reprovo. Nem pelos holocaustos que sempre me oferecem. Vocês trazem pombo, trazem novilho, trazem cabrito, ovelha, botam em cima do altar, e eu não vou reprovar vocês por isso. Não, nem vou tocar nesse negócio aí. Contudo, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Eu não preciso dos novilhos dos vossos estábulos. E eu não preciso dos bodes dos vossos currais. Ou seja, vocês me trazem porque querem trazer, mas eu não preciso de nada que vocês trazem. Eu sou Deus. Será que vocês conseguem entender? Será que vocês conseguem entender que eu não preciso do jejum de vocês?
eu não preciso da oferta de vocês, eu não preciso dos dízimos de vocês, eu não preciso de sacrifícios da parte de vocês. Olha a inspiração que o Asaf teve. E eu pergunto aqui nessa noite, você já parou para pensar que Deus não precisa de nada que tu traz para Ele? Ele continua, na inspiração. Pois são meus todos os animais do bosque, e sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, Deus falando, tudo é meu. A terra, os animais, tudo que tem nela, os passarinhos, tudo, os peixes, tudo é meu. Então, quando vocês trazem um sacrifício para mim, não é para o sacrifício que eu estou olhando, pois eu não preciso do bode que vocês têm. Eu não preciso do animal que vocês têm. Vocês estão entendendo que lá na antiga aliança, o culto era com oferta de animais. Aqui, o culto é com o quê? Com oferta de dinheiro, né? Em vários lugares, graças a Deus. Na casa dos amigos, não. Mas vocês sabem, faça uma campanha de 7 dias. E todo dia tem a cestinha da coleta. A campanha, na verdade, é a intenção de você vir todo dia, porque todo dia passa a cesta da coleta. Entendeu? Ou faz um sacrifício aí. Põe na fogueira santa um sacrifício. Aí você bota, entende? O seu salário na fogueira santa. Só que aquela fogueira santa é falsa, ela não queima. Entendeu? Depois passa a turma e leva o dinheirinho que você botou ali. Entendeu? E você anda a pé, e eles andam de avião. Você vai trabalhar de bicicleta, e eles vão com os melhores carros que tem na cidade. Você está entendendo o que eu estou falando, né? E aí Deus está dizendo, através do Asaf, vocês acham que eu preciso disso? Vocês acham que é para mim que vocês dão? É eu que preciso de carro? É eu que preciso de salário? É eu que preciso de animal? É eu que preciso de bode? É eu que preciso de... Não! Eu não quero nada disso. Entendeu? Aí ele diz assim, se eu tivesse fome, Deus falando, se eu tivesse fome, não lhes diria. Se um dia eu tivesse fome, eu não ia dizer para vocês. Para que eu ia dizer para vocês? Deus com fome. Ia dizer para nós? Não. Pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Eu fico maravilhado com isso aqui que eu estou lendo. Eu estou passando para vocês uma visão que vai muito para além da teologia. E ela está muito distante de qualquer religiosidade. Eu estou passando para vocês que Deus nunca está prestando atenção em nada que nós oferecemos para Ele. Nada. Ele só presta atenção ao nosso coração. Com que atitude nós nos aproximamos dele? Então, para Deus, 2 moedinhas da viúva pobre vale uma fortuna por causa do coração dela. Para Deus, o sacrifício de Abel, que é um cordeirinho feito churrasquinho para Deus, o Abel sentiu no coração de fazer um churrasquinho para Deus e botou um cordeirinho sobre umas pedras com lenha e assou a carne do cordeirinho até ela se desfazer toda. Para Deus aquilo teve um valor incrível. Por quê? Deus estava com fome? Não. É que Deus estava olhando o coração do Abel. Quando você lê no livro do Gênesis a história de Abel, você vai ler o seguinte: e atentou o Senhor Deus para Abel, e depois, e para a sua oferta. Então, primeiro, Deus prestou atenção no Abel. O que ele pensava, o que ele sentia,
qual o desejo do coração dele, quais as intenções verdadeiras que partiam de dentro dele. E Deus viu tanta sinceridade em Abel, que aceitou o sacrifício de Abel. Aceitou. Mas aceitou não porque ele precisava, aceitou como quem não precisa de nada e recebe lá um presentinho qualquer e vê a gratidão daquele que está presenteando e aí recebe, mesmo sem precisar. Quantas vezes já me deram camiseta? Eu precisava? Não tinha mais nem onde guardar. Mas eu entendi o amor da pessoa que estava me servindo. A camiseta. Já chegaram para mim e me deram um par de sapatos velho. Usado. Você aceita, Dilson? Eu aceito. Lembro-me de um irmão na cidade de Joinville que veio com 2 camisas. Sabe aquelas camisas xadrezinhas que tu compra no balaio lá, que custa lá, sei lá, hoje, uns 20 pila? Entendeu? Ele chegou com 2 daquelas e disse: irmão Adilson, eu não sei se tu aceita, mas eu queria te dar um presentinho. Aceita essas 2 camisas? Eu disse: claro que eu aceito. Ele me deu de presente num sábado, no domingo à noite, fui para a igreja, botei a primeira camisa. Quando ele me viu, você terminou: tu usa mesmo, né? Eu disse: claro que eu uso. Entendeu? Eu estava entendendo o amor, o carinho dele por mim. É dessa forma que Deus age. Deus recebe só aquilo que é um gesto justo de amor, que é um exercício prático de amor. Então Deus recebe, não sendo, Deus não recebe. Mas ele continua: acaso como a carne de touros ou bebo sangue de bodes? É a pergunta de Deus. Por acaso eu como carne de touro, eu preciso comer carne de boi? Ou bebo sangue de bodes? Ofereçam a Deus. O Asaf agora se contrapõe e diz: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Para Deus o que vale é a sua palavra. Se você disse que ia deixar algo, deixe. Se você disse que ia servi-lo, sirva. Se você disse para algumas pessoas, ou mesmo em oração ou reza, você disse para Deus: Deus, eu agora vou andar direito. Tu me dá saúde, tu me dá força, tu me ajuda, Senhor, tu me livra desse mal e eu vou ser uma pessoa do bem, eu vou andar corretamente. Então faça, porque o que Deus deseja é que você honre a sua palavra. A justiça que excede a dos fariseus é a justiça da palavra empenhada que não volta atrás. Dentro do Evangelho você vai encontrar o ensino de Jesus que diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. E para tanto ele orienta que nós não devemos jurar por nada. Não devemos fazer juramentos por nada. Por quê? Para aprendermos que a nossa palavra tem valor. Se eu disse sim, eu não tenho que jurar para você acreditar. Eu tenho que praticar aquele sim, para que você ao longo da vida testemunhe. Não, esse homem, essa mulher, quando diz que é sim, é sim. Ensine os seus filhos assim. Quando diz que é não, ele disse não, não. Pronto, é não. Tem uma palavra firme, é disso que está tratando. A justiça que excede a dos fariseus é a justiça que não tem fingimento, que não tem faz de conta, que o sim é sim, que o não é não, que os sentimentos são expressos diante de Deus e depois executados na prática da vida. Tomei uma decisão de servir a Deus, eu vou até o fim. Lembro-me de um ancião que instruiu-nos no início da nossa fé. Eu era menino de 7 anos de idade, quando meu pai e minha mãe começaram a servir a Deus. Eu não tinha ainda 7 anos, 6 anos de idade mais ou menos, mas lembro-me da postura do nosso irmão João Batista. Irmão João Batista era um homem cuja postura era firme.
E eu ouvi ele por várias vezes. Veja que eu era menino, eu tornei-me adolescente, jovem, casei, fui pai. E o irmão Batista, durante todo esse tempo da sua vida, ele disse: eu sirvo a Deus e nunca vou me desviar. Por várias vezes ouvi alguém dizer para ele: irmão Batista, naquele tempo, aquela turma cria muito no diabo. E irmão Batista, não fala assim porque o diabo escuta. Ele disse: mas eu estou falando para ele escutar. Eu tinha a ideia que o diabo podia fazer o sujeito cair, né? E aí ele disse: ó, eu falo assim que é para ele escutar mesmo. Eu nunca vou me desviar. Eu lembro-me do último aniversário do irmão João Batista. Eu estava na congregação da Assembleia de Deus em Praia Brava, ele estava morando lá já pertinho dos 90 anos. E ele disse: eu queria ter uma boca tamanho dessa casa. Eu não me desviei até agora, e agora eu estou muito velho. E eu queria ter uma boca tamanho dessa casa para gritar para o mundo todo ouvir: eu nunca vou me desviar. Você sabe o que é isso? Firmeza, constância, determinação. Deus espera de nós firmeza, constância, determinação, fidelidade. Isto é uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. Asaf continua: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que vocês fizerem ao Altíssimo. Vocês disseram que vão servi-lo? Vocês disseram que são deles? Vocês disseram que amam a Deus? Então agora ajam na vida como quem tem compromisso com Deus, como quem cumpre a sua palavra. Sejam honrados, vivam segundo o compromisso que vocês assumiram. Sejam o que vocês dizem ser. Sejamos o que nós dizemos ser. Porque senão que sentido terá para Deus a nossa vida? Nenhum. Aí nós seremos como aqueles que fazem sacrifício de tolo. Vem, pousa de bom moço, e daqui a pouco está fazendo besteira. Vem, dá glória a Deus, aleluia, grita para os outros que Jesus é bom. Tem aqueles bem idiota que gostam de dar a paz do Senhor de um lado para o outro da rua, né? Eu digo bem idiota porque é tudo para aparecer. Entendeu? A paz do Senhor, irmão. E lá na outra esquina está brigando. Só faz envergonhar o Evangelho. Tenho visto isso nesses nossos dias. O que alguns que dizem servir a Deus estão fazendo nas redes sociais. Os argumentos que usam. A postura que tem. Há poucos dias atrás me alegrei. Há meses. Quando ouvia um testemunho de Roberto Jefferson. Dizendo que aceitou Jesus na cadeia. E que agora estava servindo a Jesus. Ele é um homem que tem uma boa oratória. E tem palavras bonitas para ser falada. E falou coisas maravilhosas. O vídeo causava admiração, o seu testemunho cristão. Hoje, antes de sair de casa, em toda a mídia, Roberto Jefferson atirando na Polícia Federal. Que tipo de cristão é esse? Como é que um homem testifica da obra de Deus na sua vida e meses depois está atirando nos outros? É disso que eu estou falando nessa noite. Se a vossa justiça não for superior ao dos escribas e fariseus, vocês serão como os que o Salmo 50 está dizendo. Homens que oferecem sacrifício, que se vestem de cristão, que andam como cristão. Alguns usam batina de padre, outros usam paletó de pastor. Andam como se estivessem em plena comunhão com Deus, mas as suas ações são ações de homens ímpios, de homens malvados, cujo coração está cheio de podridão, cheio de imundícia.
Deus julgará o seu povo, que Ele não ache nenhum de nós, irmãos, agindo dessa maneira, mas que haja coerência entre a nossa fé e a nossa postura diária. Que haja coerência entre o nosso testemunho verbal e as nossas obras praticadas, as nossas ações diárias na vida. Não seja você um destes que vai para a internet discutir política com raiva, que fala mal deste ou daquele candidato cheio de ódio, pois no coração de um verdadeiro cristão não há ódio. No coração de um verdadeiro cristão, o que há é amor, é zelo, é capricho pela justiça, é vontade de que as coisas andem pelo caminho certo, é esforço para que haja bem maior no planeta Terra. É isso que acontece no coração de um cristão verdadeiro, de alguém que ama o Senhor de todo o coração. Não dá para nós dizer eu sou cristão e agir como um diabo. Não tem como nós dizermos, olha, eu sou um discípulo de Jesus, eu amo Jesus, e daqui a pouco nós estamos desejando a morte para pessoas. Nós estamos xingando e falando com aspereza a respeito de outros cidadãos que estão em volta de nós. Não é este o papel que Deus nos chama a fazer na terra. Por isso, vamos vigiar nesse momento, irmãos. Vamos vigiar nesse tempo. Cada um de nós tem direito ao seu voto. O voto é secreto, isso é dentro da nossa Constituição. Nós não precisamos ficar declarando. E se alguém declara o seu voto para nós, sem nós pedirmos, ele simplesmente declara. Nós não temos que odiá-lo se ele não vai no mesmo candidato que nós. Pelo contrário, é nosso irmão. Ele tem uma mente que vê, uma percepção mental que vê diferente da nossa. Ora, divergência não é falta de amor. Odiar é falta de amor. Discordância não é falta de amor. Eu sou casado, vai tá pertinho aí de quase fazer 100 anos não entende? Há bastante tempo com a irmã Gui, né? E ao longo dos anos que estamos juntos, ela sempre me tratou bem e eu procurei tratá-la bem. Mas muitas vezes nós divergimos. Nós nunca nos odiamos. Muitas vezes discordamos. Quantas vezes que eu fui fazer um negócio, é só, eu acho que tu não deveria fazer. E me respeitando de uma forma amorosa, mas se tu queres. Entendeu? Quantas vezes eu discordei dela, mas nunca deixei de amá-la, e ela nunca deixou de me amar. Discordar não é falta de amor. É simplesmente um ponto de vista diferente. Ela vai, sei lá, de repente gosta de vermelho. E eu gosto de preto. Entendeu? Agora nós não nos damos mais porque ela gosta de vermelho e eu de preto. O que é isso? Isso é uma falta de sabedoria. Eu simplesmente, tu gosta de vermelho, vai de vermelho. Eu gosto de preto, vou de preto. E pronto. Entendeu? Teve época que ela vinha com uma roupa, a gente era mais novo, né? Ela vinha com uma roupa, o que tu acha de eu ir com esse? Eu dava opinião, ela ficava braba. Eu acho que isso aí fica feio para ti. Porque mulher tem isso, né? Vocês mulheres que estão aqui, admitam, por favor. Vocês pedem opinião e quando é contra, vocês ficam bravas. Entendeu? Então eu aprendi uma coisa logo, bem rápido. Não precisou demorar muito, não precisei ficar de cabelo branco, nem ficar careca. Entendeu? O que tu acha dessa blusa? Eu disse, eu não uso. Resposta óbvia, rápida, eu não uso. Mas se eu usar, o que tu acha? Isso é problema teu. Não dei mais opinião, eu não queria ver ela brava comigo. Entendeu? Então, nós equilibramos o relacionamento sabendo lidar um com o outro. Entendeu? Ela é livre para usar a roupa que quer. E quando eu boto uma que ela não gosta, ela pode até dizer que não gosta porque eu não fico bravo. Ela fala,
Muito, mas com essa camisa, que feio. Eu digo, feio é eu, e daí? Porque como eu deixo ela livre, ela também me deixa livre. Ela opinou, mas não quer dizer que tem que ser daquele jeito. Por que em política a gente discorda e tem que brigar? Por que você vota num presidente, eu voto no outro e nós temos que brigar? Quem que disse que nós temos que brigar? Falta espírito cristão, falta consciência crística. Se todos adquirirmos a consciência crística, então cada um vai poder escolher o que quer e não há atrito. Não há atrito. Respeitamos uns aos outros. E aquele que levar, venceu. E todos os que perderam se submetem ao que vai governar, porque quer saber a verdade? Não se submeter é só sofrer. Quem ganhou, levou. Acabou. Então, o que Deus está chamando a atenção aqui, através do Asaf, compositor de poesias e cânticos em Israel, o que Deus está dizendo é: ofereçam sacrifícios de gratidão e cumpram os seus votos. Então, se vocês forem gratos, se vocês se comportarem como povo de Deus, se vocês agirem dentro do parâmetro divino, então quando vocês precisar, vocês vão clamar a mim nos dias difíceis, nos dias das aflições, nos dias que vocês se sentirem muito mal, vocês vão clamar a mim e eu os livrarei e vocês me darão glória. Oh, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Olha, falei com o Senhor, eu tenho andado no caminho do Senhor. Quando eu falo assim, eu sempre lembro do Ezequias. O Ezequias é um homem que andou direitinho conforme o Senhor queria que andasse. E um dia ele adoeceu. Era um rei de Israel. Ele adoeceu e depois de muitos dias na cama, Deus mandou o profeta Isaías falar com Ezequias. E a mensagem que o Isaías trazia de Deus era: Ezequias, põe a tua casa em ordem, faça o inventário, vê quem é que vai ficar no teu lugar, e faz o inventário aí, porque tu, na cama que tu estás, tu não vai te levantar, tu vai morrer. E o Ezequias não tinha mais força. O Isaías entregou a mensagem e saiu. O Ezequias virou para a parede, porque não dava para sair da cama. Então ele só virou para o lado da parede e começou a chorar. E disse assim: Deus, tu tens visto como eu tenho andado na tua presença. Ah, irmãos, essa é a oração de um justo. Deus, tu tens visto. Ele não pediu a testemunha de outro, não. Ele não disse: ó Deus, fala com a igreja, vê que a igreja toda sabe que eu ando certinho. Ó Deus, chama o teu profeta e pergunta para o teu profeta como eu tenho andado certinho. Não. O Ezequias disse: Deus, tu, que sabes tudo, que conheces tudo, tu tens visto como eu tenho andado na tua presença. Irmão, é um homem de fibra, hein? É um homem comprometido. É um homem fiel. É um homem justo. E ele disse: deixa eu viver um pouquinho mais. Deus falou com Isaías, já estava lá na saída do pátio do palácio do rei. Deus disse para Isaías: volta lá. Volta lá. Diz para o Ezequias que eu ouvi a oração dele e atendi o seu pedido. E vou dar para ele mais 15 anos de vida. Olha só, o homem que ia morrer, Deus agora acrescenta mais 15 anos de vida. E aí o Isaías vem e diz: e Deus ainda mandou dizer para ti que ele te dá uma prova de que eu estou falando da parte dele. Naqueles dias, tinha o relógio de Acás. O relógio de Acás era um relógio de sombra, como esse que tem aqui na Praça Canziani. Entendeu? Era um relógio que a sombra fazia o horário. Lá nos dias de Acás, ele construiu esse relógio. Aí disse: ó,
E Deus mandou dizer para ti, como testemunho, que é Deus falando, tu queres que a sombra ande 45 graus para frente, 45 minutos para frente, ou que a sombra volte 45 minutos para trás. O Ezequias pensou, a sombra ir para frente é normal. Agora a sombra voltar para trás, só se o sol recuar. Ele disse, não, Deus está falando mesmo, é? Então manda o sol voltar para trás aí. E a sombra recuou 45 minutos no relógio de Acás. Era a prova de Deus, que Deus estava dando mais 15 anos para o Ezequias. Um homem comprometido com Deus. Um homem fiel a Deus. Um homem que quando orou, quando clamou a Deus, Deus ouviu a sua oração. Irmãos, não se misture. Porque se vierem dias difíceis, nós clamaremos ao Senhor e o Senhor ouvirá a nossa oração. Mas se nós ficarmos ilhados, atrapalhados, xingando, falando mal de nossos irmãos, xingando padre, xingando pastor, xingando político, xingando os irmãos que estão em volta de nós, sabe o que vai acontecer conosco? Vai vir os dias difíceis do mesmo jeito. E nós vamos clamar, e o Senhor não responderá. Nós vamos pedir ajuda, e o Senhor não nos ajudará. Nós vamos dizer, Deus, por favor, e Ele não nos dará ouvido. Olha só a continuação para nós encerrarmos os Salmos. Ao perverso, porém, Deus diz, de que adianta você recitar os meus mandamentos e falar a respeito da minha aliança? Eu ando errado, eu ando atrapalhado, eu ando sem justiça, eu ando sem comprometimento com Deus, eu sou relaxado na minha vida, e de que adianta eu falar dos mandamentos do Senhor? Decorar os 10 mandamentos? Orar 20 Pai Nosso? De que adianta? De nada. Pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. De que adianta você recitar os meus mandamentos e falar a respeito da minha aliança, quando você despreza a minha palavra? Quando você vê ladrões, você até aprova o que eles fazem. Você vê um ladrão e diz, faz mal. Você passa tempo com adúlteros, e aí você age, está do lado do adúltero e não diz para o adúltero que está errado. Aceita o que o adúltero faz? Não. Você é o fiel da balança. Se está errado, você diz, não faça isso. Não haja dessa maneira. Eu estava com um amigo tomando café, o telefone tocou, era a esposa dele. Ele atendeu e começou a contar um monte de história para ela. Dizendo que estava em outro lugar, que era assim, que essa... Eu olhei para ele e disse, para que isso? Por que tu está fazendo isso? Você não tem vergonha? Ele tinha acabado de desligar. E eu exortei ele. Ele passou a mão no telefone de novo, ligou para ela. Só, na verdade eu estou aqui tomando um café com a Dilson, estou assim, em tal lugar, e tal. Eu disse, vice, custou, por que falar mentira? É o vício. Está tão viciado a mentir, que até quando pode falar a verdade, fala mentira. Não vicie na mentira. Fale a verdade. O conhecimento da verdade, a ciência da verdade, nos liberta. Eu lamento que agora, nesse tempo de política, é citado esse versículo, mas sem entendimento. Eu lamento que pastores estão ao lado dos políticos e ensinam esses textos sagrados para os políticos, mas não ensinam a consciência do texto, o espírito do texto. Só ensinam a citar porque é bonito. Quem ouve gosta. Você me entende?
Só que o conhecimento da verdade é ter a consciência da realidade. E a consciência da realidade me impede, me liberta da mentira, me liberta das confusões, das guerras. A consciência da verdade me liberta de toda a escravidão do pecado. Isso precisa ser dito. Então ele diz, olha, você fala dos meus estatutos, você fala da minha lei, você fala da minha aliança, mas você recusa a minha disciplina. Você sabe que disciplina é educação. Eu quero te educar e tu recusa a minha educação. Disciplina é a firmeza com que o pai diz para o filho, filho, não faça isso porque esse caminho aqui é ruim para você. E o filho que rejeita a disciplina do pai sofre. Acaba entrando por caminhos errados e tem muitos sofrimentos. Sua boca está cheia de maldade, sua língua repleta de mentiras. Vive a caluniar seu irmão, filho da sua própria mãe. Ou irmão da sua própria congregação. Calunia, fala mal, entende? Diz o que não deve, fala do outro assim, como se conhecesse o outro profundamente. E nem conhece. Nem conhece. Enquanto você assim agia, diz Deus, eu permaneci calado e você pensou que éramos iguais. Deus se cala e o homem pensa que Deus está aprovando ele. Irmãos, o silêncio de Deus é problema. Deus para de falar conosco, é problema. Porque a Escritura diz que quando Deus fala, o homem fica vivo. Mas se Deus parar de falar, o homem está morto. Porque acabam-se os conselhos, acaba-se a luz, acaba-se a sabedoria, acaba-se a ciência. Então não deixa Deus silenciar contigo. Todos os dias diga, Senhor, fala comigo, o teu servo ouve. Faça como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ensina-me, Senhor, e eu andarei direito. Ilumina-me, Senhor, e eu não andarei em trevas. Enquanto você assim agir, assim como, de tudo que já falamos, eu permaneci calado, e você pensou que éramos iguais. Agora, porém, o repreenderei. Contra você apresentarei minhas acusações. Ixi. Deus aqui está dizendo, agora eu sou o juiz. Agora é minha vez. Vocês fizeram o que queriam. Aprontaram como quiseram. Falaram o que estavam a fim de falar. Agiram por conta própria. Agora é minha vez de falar. Pense bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Para aí. Antigamente, tínhamos medo do coisa ruim. Pintaram ele de chifre, pata de cavalo e rabo comprido para nós. E qualquer coisa que dava errado é o coisa ruim. Eu gostava da expressão do padre Léo. Ele o chamava de encardido. Deu errado é o encardido. É um encardido, é um encardido. Entendeu? Acontece que o problema nunca foi o encardido. O problema é nos encontrarmos com Deus. Deus nos deixará inteiro, como deixou Ezequias, ou Ele nos despedaçará. Se um homem peca contra outro homem, ele tem quem advogue a sua causa. Se um homem erra contra outro homem, ele tem quem advogue a sua causa. Mas se um homem erra contra Deus, quem o advogará? Se o homem falha com Deus, com seu Deus, que é o seu ajudador, que é a fonte da vida, que é a fonte de todos os recursos, quem recuperará esse homem?
Por isso, o Asaf, em sua composição, coloca: olha, se vocês não se arrependerem e não andarem direito, e não fizeram jus ao nome que vocês carregam, nome de cristão, ou de servo de Deus, se vocês não fizerem jus a isso, Deus os despedaçará, quebrantará. E é interessante porque para Deus me quebrar, Ele não precisa nem dar um soco, nem usar um martelo. É só Ele não dar bola para mim. É só Ele não me ouvir mais. Ele não precisa nem me amaldiçoar. É só Ele dizer: não tem mais nada contigo. Você não se arrependeu, você não se importa com o que eu digo, você não se importa em se aproximar de mim, você quer andar pelo seu caminho, eu vou deixar você ir. Ele faz igual o pai do pródigo fez. Quer ir? Vai, filho. Vai. Você está entendendo que esse quebrantamento, esse despedaçar, ele ocorre em nós mesmos, pelo caminho que nós vamos. No desprezo ao conselho de Deus, no desprezo à luz do divino, no desprezo aos mandamentos, no desprezo a toda sabedoria divina, nós nos arrebentamos sozinhos. O pai do pródigo não precisou ir atrás dele e dar uma surra de chicote, nem precisou mandar buscar e quebrar ele todo lá no meio do caminho. Não, só deixou ele ir. O filho se arrebentou sozinho. Se arrebentou sozinho. Quando voltou, ainda encontrou o pai que o amava. Deus nos ama. Deus nos ama. Mas nós precisamos tomar tempo à nossa vida. Para concluir, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra, diz o Senhor. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Não é extraordinário? Concluo nessa noite. Fique com Deus. Ande com Ele. De tudo que você lembrar da parte do Senhor, no seu coração, na sua consciência, siga. Você vai xingar, lembrou que Deus manda abençoar? Volte atrás, abençoe. Você ficou irritado e lembrou que Jesus é manso e humilde de coração? Volte atrás, recue. Nossa valentia só acaba conosco. Oh, glória a Deus! Nossa valentia pode nos levar a um infarto. Mas a mansidão e a humildade nos traz vida. E vida com abundância. Tudo que Jesus traz para nós, tudo que Deus envia através de sua palavra a nós, é para que nós sejamos abençoados com muita vida. Vida abundante. Vida abundante. Louvado seja Deus. Vamos buscar uma justiça superior, praticando no nosso viver a consciência crística. Vamos ser como Jesus. Antes de agir, pense um pouquinho e pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus agiria se ele estivesse aqui em casa? Como Jesus falaria diante dessa indagação? Nesse período eleitoral, o que Jesus diria? Você sabe? Você já leu alguma coisa de Jesus em relação à política? Sim ou não?
Hã? Jesus tratou de política também. Só que ele tratou de política numa dimensão tão distante dessa que nós conhecemos. Primeiro ato que Jesus trata da política na época dele. Ele diz assim, ó, o meu reino não é desse mundo. Ou seja, se o meu reino não é desse mundo, eu não batalho, eu não guerreio, eu não ajo conforme o mundo age. Meu reino não é daqui. Qual era o reino de Jesus? O reino de Jesus era espiritual. Jesus não agia na carne. Jesus não agia nos instintos animais da sua humanidade. Jesus agia no Espírito, no fruto do Espírito. Primeiro em amor, seguido por todas as características desse amor: mansidão, temperança, benignidade. Olha que coisa linda. Esse o meu reino, ele parte do plano espiritual, não do plano físico natural. Primeiro ato político ensinado por Jesus. Depois, ele ensina. Chegaram para ele numa condição político-religiosa. Agora era os pastores de Israel, os sacerdotes de Israel, entende? Tentando pegar ele numa pegadinha, querendo botar ele ou para o lado da política israelense ou para o lado da política dos Césares. Ele rapidamente refletiu e disse: se eu der a resposta que eles querem, um dos dois lados vai punir a mim. E aí ele olha e dá uma resposta maravilhosa. Quando mostra a moedinha para ele, ele disse: Senhor, o que tu acha? É para dar dízimo? Dar dízimo é para ficar com o governo de Israel, que era um governo sacerdotal, certo? Ou é para dar imposto para o César? Dar imposto era servir ao Império Romano. Ele não ficou nem de um lado nem do outro. Ladino Jesus. Disse: a carinha que está aí na moeda é de quem? Aí disseram: ah, cara, é do César. Ele disse: então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ficaram todos dois lados com uma cara de tacho, entendeu? Cara de anta mesmo. E Jesus saiu por ali, ó, de cabeça erguida, fora da política dos homens. Porque o meu reino não é deste mundo. Vocês entenderam? O reino de vocês é da onde? Meu reino é Brasil. Tem gente que o reino dele é a Europa, que agora está feia. Né? Tem gente que, não, Estados Unidos, os Estados Unidos é o céu na terra. Está feinho também. Meu reino não é desse mundo. E se o meu reino não é deste mundo, eu posso ser embaixador do meu reino em qualquer lugar deste mundo. Jesus era um embaixador celeste na terra. Você entendeu? Então não se meta em confusão. Ande com o coração pacificado, com uma consciência crística. Ame sem limite. Respeite os outros. Tenha a sua decisão sem interferir na decisão das outras pessoas. E vai ser feliz, porque Cristo nos chamou para a liberdade dos filhos de Deus e para o gozo no Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Seja feliz, irmãos, e seja sábio para ter uma vida abençoada. Amém? Repetindo, então, quando vocês clamarem, diz o Senhor, eu responderei. Vocês vão clamar a mim nas suas aflições. Ah, Deus, está tão difícil. Preciso da ajuda do Senhor aqui em casa. E diz o Senhor, e eu os socorrerei. Eu
ouvirei as vossas orações. Concluo. Você é quem você diz ser? Que Deus continue te abençoando para todo sempre. Quem estar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor.